Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra, desse domingo, dia 21 de fevereiro de 2021, primeiro domingo da Quaresma, que é assim que é chamado, né? Agora, dentro do período quaresmal. Passamos das cinzas, quarta-feira de cinzas, aí veio a quinta-feira pós-cinzas, sexta-feira pós-cinzas, sábado pós-cinzas, e esse domingo é o primeiro domingo da Quaresma. Certo? Bem, antes de darmos início a fazer um sinal da cruz, tem que dar pelo menos recado, né? Mas lembrando que eu não tive mais, eu não tenho informações não estou acompanhando a saúde de Dom Fernando Saburido, arcebispo de Olinda e Recife, né? Mas ele está com coronavírus e infelizmente a notícia mais recente é que nesse sábado a Arquidiocese de Curitiba informou que Dom Peruso, nosso arcebispo aqui de Curitiba, está internado. A princípio de forma estável, sendo acompanhado, mas é assim, para não deixar o povo muito alvoroçado, né? Mas só o fato de estar internado não é um indicativo, assim, na minha humilde opinião, não é um indicativo muito feliz. Porque se fosse um caso leve de coronavírus, ele estaria se recuperando em casa, né? Na casa paroquial, na casa da arquidiocese e tudo. Então eu peço a gentileza e humildemente orações para a saúde dos bispos e padres que estão padecendo do coronavírus. Outro padre que também, sacerdote, né, que está precisado de nossas orações é o padre Ronei, muito conhecido dentro do Instagram. Ele realmente tem um câncer entre os pulmões e já está fazendo o processo de químio. Rezar também por ele, né? Ele era um padre ali de Chorozinho, muito querido, né? Fazia as coisas, fazia uns stories, respondia umas perguntas de uma forma bem humorada, né? Mas infelizmente está passando por uma situação difícil. Outro padre, mas esse é a cruz dele, é a vida dele, ele está levando como pode, né? Está fazendo o que é possível dentro da condição dele, é o padre Marlon Múcio, que graças a Deus está em casa, né? Já voltou, está sendo tratado lá e tudo, porque apesar de tudo, né, gente, o ambiente hospitalar não é a casa da gente, né? Mesmo estando com uma mini UTI em casa, é sempre bom estar com a pessoa perto, né? Entende? Então, rezarmos também para o Padre Marlon, que está na sua luta, né, com a sua doença rara. E também rezarmos para todos os falecidos de coronavírus, os que estão internados, toda essa situação que infelizmente nós estamos passando, né, e que a Folha de São Paulo sempre tem denunciado. Completou 100 anos agora, né, nesse mês. Então, 100 anos de muito trabalho diário, né? Qual que é a denúncia? Porque assim, gente, não adianta comprar a visão, porque assim, nós às vezes já temos uma visão distorcida das coisas. Eu me coloco junto, né? Às vezes a minha criticidade, vem uma raiva e tudo, vem com uma visão distorcida da realidade, por mais que eu queira ver a realidade. É sempre no foco dos outros. E qual que é o foco dos outros? É a informação ainda da mídia impressa, do jornalismo impresso, televisivo, né? Mas o papel do jornalista é a denúncia, sabe? O papel do jornalista é denunciar. E uma das coisas que, apesar de ser tá visível, né? Eu tô vendo que realmente está acontecendo. Aí a Folha publicou hoje que a vacinação no Brasil está a passos de tartaruga, né? Para não dizer outra coisa, para ela estar nos passos não da tartaruga, da preguiça mesmo, do bicho preguiça, certo? Então eu não sei se foi no primeiro momento para acalmar um pouco os nervos ou que foi, né? De qualquer forma, a gente tem que continuar orando nesse sentido, porque já que a vacinação começou, agora a gente tem que aguardar quem tomou a vacina tomar a segunda dose, entendeu? Mas Deus ajude nesse ponto, né?
né, nesse sentido. Bem, além desses pedidos de orações, o pitaco, né, o pitaco da vez, é uma reflexão a respeito, né? Daqui a pouco, daqui a alguns meses, já vai fazer um ano que Dom Henrique Soares partiu devido às complicações do coronavírus, né? Covid-19. E a saudade é grande, né? É duro para quem conviveu com ele, né? Eu particularmente não conheci ele apenas aqui via internet, vídeos, às vezes até vídeos mais antigos, mas só o fato de saber que ele tá vivo, produzindo, fazendo missa, né? Produzindo conteúdo, fazendo missa, já que ele tem permanece a plataforma EAD dele lá, é R$25 por mês, tá? É bem bacana. Mantém a obra, né? É importante ressaltar, né? Ressaltar, assim, eu gostaria de ressaltar, não é a opinião de mais ninguém, é apenas minha, de que ele permanece vivo dentro de nós. Então, não estou falando de quem é família, de quem conviveu de perto, que a dor é grande, entendeu? Parece que foi uma ruptura, assim. Mas quem admira o trabalho dele, fez um curso, fez um retiro, nem que seja presencial mesmo, vendo ele, não teve esse contato mais, né, de família e tal, teve um contato mais como realmente um bispo, um pregador, um sacerdote, dizer que, por favor, propague o que puder de vídeos dele, os livros, a plataforma EAD, né? Porque me veio, ontem eu fazendo uma reflexão, na verdade eu estava fazendo 2 reflexões. A segunda reflexão eu até conto, porque é mais no plano material, mas tem a ver com muitas coisas assim, que às vezes a gente toma por verdade absoluta na nossa vida, né? Mas deixa eu terminar essa reflexão, depois eu parto pro segundo pitaquinho. Então, nesse sentido, a reflexão foi a seguinte. Então, quem conhece a história de vida de São Padre Pio de Pietrelcina, eu não lembro em que altura da vida dele, não sei se nos últimos momentos ou quando ele estava já sendo perseguido pela Igreja Católica, porque estava as chagas abertas, né? Mas ele falou, não sei se alguém questionou ele disse assim: aos meus filhos espirituais, eu não vou adentrar no paraíso, eu vou ficar na porta para receber todos os meus filhos espirituais. Quando o último entrar, eu entro lá. Uma coisa assim, né? Não sei se você já ouviu essa história, mas ele fez uma promessa aqui na Terra, então provavelmente ele está lá, na portinha, né? Porque agora o número de filhinhos espirituais e consagrados a São Padre Pio aumentaram, né? Então, é mais ou menos que nem Dom Bosco também, né? Dom Bosco não foi bem assim, mas Deus concedeu uma visão do futuro, em que ele olhou para acho que um telescópio, um microscópio, uma coisa assim, e ele viu uma quantidade absurda de jovens que ele nunca tinha visto, com roupas totalmente diferentes da época. E ele perguntou, né, para Deus, mas o que é isso? Quem são esses jovens todos? Não, esses são os seus pupilos, digamos, seus filhos espirituais lá na frente. Aí Dom Bosco ficou feliz. Tem essa história também. Ele ficou admirado, falou, nossa, eu vou ter todos esses jovens para mim, né? Então, mais ou menos é o que São Padre Pio quis dizer também, né? Quando vai esperar cada um dos seus filhinhos espirituais entrando para receber, né? Lá no reino dos céus, lá para Deus. E diante dessa reflexão desses 2 santos, Dom Henrique nunca falou isso, porque ele nunca imaginou que ia morrer dessa forma. Foi pego de surpresa também. Mas me veio muito assim, talvez seja uma coisa da minha imaginação, né? Mas eu acho que não. Mas pelo menos para as pessoas próximas eu tenho certeza que ele fará isso, né? Desculpa falar assim, quem não gosta do Henrique Soares e tal, ou que não conhece, vai me perdoar, mas é um santo súbito. Ele é um santo súbito. E eu tenho por mim que ele vai fazer a mesma coisa que São Padre Pio de Pietrelcina. Em algum ponto ele vai interceptar a gente, assim, né? É meio estranho, já que não deu nem um ano da morte de Dom Henrique, né? E a gente ainda precisa colocá-lo ainda no altar, na hora que, na oração dos falecidos ainda, né?
ele não foi ainda considerado, não entrou, está em processo, mas ele não entrou ainda no primeiro passo da santificação para se tornar santo, que acho que é o venerável, né? São cinco títulos até chegar a santo. Né? Acho que é venerável e venerável. Aí tem beato, beato é antes do santo, né? E já é a penúltima parte, mas eu sei que tem o venerável, né? Então, tem o caminhar. E 5 anos é rapidinho, né, gente? Se até lá a gente tá vivo, se tiver mundo pra gente viver, ou se nós estiver preparado para esse mundo que virá, né? Então, quem sabe, não é verdade? Então, para você que ama Dom Henrique Soares, né? Não esquece de rezar para ele, né? Mas não fique pedindo coisa, né? Peça para que, então, se for para pedir, peça coisas espirituais, né? Que a palavra, que a figura dele nesse planeta não morra, né? Que é como acontece com o Padre Léo de Betânia. O Padre Léo um dia vai ser santo, mas eu não sei porquê, vai demorar um pouco. Não sei explicar. Talvez, tomara que eu esteja, nesse caso eu espero estar errada, né? Eu espero estar errada, bem equivocada, porque Padre Léo também faz as suas conversões a partir de vídeos lá da década de 90, anos 2000, e eu sou que nem a maioria, eu achava que ele estava vivo ainda, eu não sabia que ele tinha morrido de câncer há muito tempo atrás, né? Mas toda a obra que ele fez permanece, só o fato de toda a comunidade Betânia, essa comunidade de vida maravilhosa, estar ainda presente no meio de nós, diante de tantas dificuldades, de tantas pessoas envolvidas, né? Porque onde há pessoas há alguns problemas, né? Mas mesmo assim, que o problema se torne logo uma via de solução, né? Certo? Pena que Dom Henrique Soares não ia montar uma comunidade de vida, né? Mas acho que a comunidade de vida dele seria realmente ou sacerdócio ou um convento feminino, porque não, eu acho que comunidade de vida no estilo da comunidade Betânia ele não pensaria, sinceramente, né? Mas vamos ser fiéis a toda uma didática, né, de Dom Henrique, porque é uma forma de mantê-lo muito vivo entre nós e crermos que a imagem, as palavras, a doçura de Dom Henrique permanece efetivamente auxiliando na conversão, na multiplicação da fé de muitas pessoas, certo? Então, passado esse tempo, então no meu caso, quem sou eu para falar isso? Mas é necessário termos sempre em mente que somos católicos apostólicos romanos. Então, a partir do creio em Deus Pai, né? A oração do creio, lá no final nós, o que falamos? Ressurreição dos mortos e na vida eterna. Na teoria é muito fácil repetir, na prática é complicado para compreender. Não é entender pela cabeça, mas compreender, às vezes naquele sentido daquela experiência que não tem como explicar em palavras. É uma experiência que cada um de nós passa e que nós temos a certeza. Não, sabe, é uma certeza tão certeza, não vou dizer absoluta, mas é uma certeza, com tanta confiança, que nós cremos que realmente a vida eterna existe. A vida eterna não é como vai ser aqui na Terra, né? Mas vai ser uma outra coisa muito melhor que a gente não sabe nem discernir, nem imaginar o que é. E isso não é só um consolo, mas é uma esperança de que em Cristo vamos estar ressuscitados e reencontrarmos pessoas que já não estão aqui na Terra. Mas a gente não pode simplesmente dizer, não, morreu, acabou. Não, não acabou nada. Não vamos entrar nessa deprê, nessa vibe ruim, certo? Então eu quis dizer um pouco, porque nesse período quaresmal acho que seria muito importante fazer a leitura do livro, cadê? Eu vou pegar aqui. Do livro, não, esse é de Gálatas. Esse aqui, para Quaresma, A Caminho da Terra Prometida, um percurso espiritual com o livro do Êxodo, que ele já publicou no Facebook dele, não sei se está sendo publicado ou se ficou para Cleófas, tá? Mas tem o livro, tudo, não é caro, dá para entregar via Sedex, via econômico, né? Fazer o plano de assinatura da editora Cleófas. Eu sei que eu só tenho uma criticazinha pro professor Felipe Aquino, mas infelizmente foi
uma situação bem complicada está sendo complicada essa campanha da fraternidade, né? Parece um espinho de peixe encravado na garganta, né? Quando você tem que cantar a música da campanha da fraternidade lá na missa. Mas aquilo que eu já falei, repito, siga as orientações do seu bispo aí da sua diocese, do seu padre, e eu vou dizer um negócio. Por mais que a gente tenha um perfil em redes sociais para evangelizar, a gente não pode esquecer em que diocese ou arquidiocese que nós estamos e submissos a este bispo, que no meu caso é Dom Peruso, que infelizmente tá dodói, né? Mas coloque na sua cabeça o seguinte: a rebelião não leva a nada. A rebelião não vai levar a nada, entendeu? Então, é acertando e errando junto com o bispado local, com os padres que estão sendo, no meu caso aqui, são bem orientados, né? O padre mesmo da minha região paroquial já explicou semana passada, para evitar problemas, né? E nem por isso deixamos de colocar o banner, de colocarem o banner lá da campanha e cantar a musiquinha da campanha, a música da campanha, né? Então, cuidado com esse tipo de postura dentro de redes sociais, e ainda pior, algumas que não colocam o próprio nome, tipo, não se identificam, porque tem alguns perfis que colocam um nome lá, católicos assim, assado, aí coloca, feito por fulano, aí você vai lá no perfil do fulano, vê como é que é o testemunho de vida dele, tá razoável, beleza, né? Tem pessoas que só colocam o perfil com o nome, faz um logozinho bacana, diz que para evangelizar e tá fazendo mó fuzuê. Aí a minha pergunta: meu filho, você é de qual diocese? Qual é a postura do seu bispo ou arcebispo? Não adianta ficar falando que meu bispo é da teologia da libertação, porque o padre é da teologia da libertação. Olha, o padre e o bispo, eles, né, tiveram 2 faculdades, tá? O bispo, principalmente, foi nomeado pelo Papa. Então o Papa tá pondo um votinho de confiança. Alguém falou, olha, essa pessoa... Porque o Papa não vai assinar uma nomeação a esmo. Acho que não, né? No mínimo, alguém vai falar, indicar, não, essa pessoa, esse padre pode ser bispo, esse monsenhor e tal, cônego, né? Eu não acredito que vai assim ensinar a esmo. Até porque demora para uma nomeação de bispo. Por exemplo, Lorena. Lorena acho que ficou, não sei se é 1 ano sem bispo. Era Dom Inácio Miller, que depois foi transferido para Campinas, né? E agora, só agora, em fevereiro, dia 13, foi nomeado o novo bispo de Lorena. Demorou um tempão. Então, e Lorena tem... O que tem na Diocese de Lorena? Ah, só o Santuário do Pai das Misericórdias, lá da Canção Nova. A Fundação João Paulo II inteira, mais a comunidade Canção Nova. Só isso que tem. Entendeu? Tá certo que não tá congregando tanta gente agora com os acampamentos, que agora, nesse domingo, terminou o acampamento para músicos, que sempre acontece nesse período também do ano, né? Então é importante a gente estar tendo um pouco de senso no que está se falando, porque senão dá a impressão que a pessoa está fora da sua diocese, da sua arquidiocese, do seu território paroquial, né? Então é importante ver o tipo de postura crítica para evitar depois problemas, né, com o bispo. Falar nisso, o churchpop churchpop underline PT, que é underscore, né? Aquele tracinho para baixo é underscore, mas o pessoal fala underline, tá, não importa. Ele denunciou realmente um ato de ecumenismo meio fora da casinha, de um padre que colocou um pastor como se fosse um celebrando a missa e distribuiu a Santa Comunhão. O bispo, eu não lembro, foi aqui no Brasil, mas eu não lembro que bispo que foi, e não é tão conhecido, né? Eu não conheço essa região do Brasil, e falou que vai ver e vai entrar com medidas mesmo duras, assim, né? Com a paróquia em questão. Não sei se acompanha essas notícias do Church Pop. Mas aconteceu mesmo um caso de ecumenismo não bem ecumênico, né? Não é bem por aí também. Então, isso sim tem que ser realmente levado lá para a diocese, arquidiocese, tudo, denunciar, porque não é certo. Porque Jesus não é pão. Jesus está lá, parece um pãozinho branco, sem fermento, mas é Jesus, corpo e sangue,
se entregando inteiramente. Por isso que não pode deixar cair as espécies no chão, né? Nem um filisquinho, nem nada. Nada. Nem uma migalhinha, entendeu? Porque é Jesus inteirinho que cai no chão e o povo pisa. Entendeu? Então as pessoas realmente... eu vou dizer que eu também já passei por essa inconsciência. Infelizmente é uma situação paradoxal. Não dá para culpar as pessoas, mas ao mesmo tempo também não dá para deixar para lá, né? Então temos que ter muito cuidado ao recebermos a Santa Comunhão, certo? Quem está entregando. Por isso que o ministro de Eucaristia é um ministério que é solicitado pelo padre para uma pessoa. Aqui na Arquidiocese são feitos cursos para a formação de ministro de Eucaristia. São feitos encontros, pelo menos, né? Passado por entrevista. Se é um santuário, então o reitor vai lá, conversa, ou o vigário-geral do santuário, ou o padre do local. Se é regiões mais inóspitas, aí o padre que se responsabiliza pelo ministro de Eucaristia. Todos eles são identificados, né? Cada diocese eu vejo que tem uma roupinha diferente, mas eles são identificados ou com o nome ou com a roupa, né? Com bordado específico na roupa. Mesmo no maior calor lá, com um terninho, né? Não é jaleco aqui, é um terninho, é um blazerzinho, né? E tem que estar com padrão também, se é calça preta, se é saia preta. Não é ir de calça jeans, por exemplo. Aqui não é assim, eu não vejo assim, eu vejo um padrão. Então, todos são orientados, né? Então, cada diocese e arquidiocese determina isso. Então, o que aconteceu foi um sacrilégio, né? Bem complicado isso. Isso não é esse tipo de ecumenismo, né? Então, coisas muito estranhas, realmente. Por isso que eu falo, tem que denunciar da forma certa. Tem que denunciar da forma certa. Inclusive, para encerrar esse pitaco a respeito de denúncia, há muito tempo atrás, não sei se foi 1 ano e meio atrás, antes da pandemia, aconteceu uma polêmica, até vou citar o canal, porque, me desculpa, o canal fez um ato, qual o nome certo para dizer? Faltou com a caridade, acho que por enquanto esse é o termo. Faltou com a caridade com o povo aqui da Fazenda Rio Grande, que é uma cidade bem próxima de Curitiba, da região metropolitana, que, primeiro, colocou as fotos de um padre que estava fazendo um sacrilégio no altar, e dizendo que o padre, não sei aonde, da paróquia Elias, estava fazendo aquele sacrilégio. Na verdade, foi uma fake news que a pessoa do apostolado petrino comprou, e o que eu falei na época? Você tem uma denúncia, envia para a Arquidiocese de Curitiba. Lá tem um e-mail, você faz a denúncia e acabou. Ou pergunta, ó, porque se não sei se a Fazenda Rio Grande faz parte da Arquidiocese, até tô na dúvida, porque a de São José dos Pinhais não faz. Mas pressupondo, né, que a Fazenda Rio Grande faça parte da Arquidiocese, manda para a Arquidiocese. Se a Arquidiocese vê que não é do seu território, vai dizer, não, pertence a outra diocese. Vai e fale lá. Né, porque faltou caridade. Depois eu fui investigar, muitos meses depois, eu fui saber que era uma fake news. Aquilo jamais aconteceu. Eu não sei de onde que pegaram a foto, eu sei que virou um fuzuê até mesmo aqui dentro de Curitiba e nas redondezas. De um padre lá que estava colocando uns negócios esquisitos no altar, sabe? Acho que vocês não vão lembrar, mas... Depois eu fui conversando, inclusive depois uma pessoa muito próxima, assim, falou com uma pessoa de lá dessa paróquia, nunca aconteceu isso, imagina. Só que era um senhorzinho que nunca teve book na vida, não viu essas coisas, sabe? Mas teve uma denúncia muito feia, que depois o apostolado petrino falou, lá no canal do YouTube, na parte da comunidade, e ainda tirando o sarro, né? Ó, tá acontecendo essas coisas, não sei o que. Aí eu falei, ó, só que assim, não falei diretamente, né? Porque eu também não vou agir assim com o canal. Mas eu tô dizendo, eu tô dando nome aos bois, porque aquilo aconteceu e depois foi ver, era fake news. Então cuidado com essas coisas. Cuidado. Depois acontecem outras coisas piores, então coisas piores podem acontecer devido a essa situação da campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade já mostrou que o povo tá sem paciência, né? Bem, falar a verdade, o povo tá sem paciência até com o Big Brother, né? Que me dirá com coisas da igreja, certo? Com as situações da igreja. Mas eu queria dizer assim, tomem cuidado com as coisas que chegam até vocês. Você é de outra diocese? Qualquer coisa, você se sentiu incomodado? Manda um e-mail para a diocese que está sendo denunciada lá, o caso da paróquia, tem provas, tem foto.
pede para a pessoa entrar em contato com a arquidiocese, né, ou com outro padre da região, fala, olha, está acontecendo isso, como é que eu faço para denunciar? Tem os canais certos, não é simplesmente chegar e sair gritando, entendeu? Sair fazendo fuzuê via internet. Isso é, desculpa, eu às vezes já fiz isso, é uma imaturidade sem tamanho. Eu já tive minhas imaturidades, acho que olhando para a situação que foi a campanha da fraternidade, tem coisas que eu acho que eu vou deixar de falar aqui mesmo, porque realmente mostrou que, vixe, talvez eu esteja incitando o povo a pensar e sentir coisa ruim, né? Então, vou dar uns cortes nos assuntos, porque incitar as pessoas para queda é muito fácil. E volto a repetir, né? Tenha cuidado com o que você está falando, porque a tua denúncia exacerbada pode fazer cair muitos irmãos, tá? Eu ia falar uma coisa aqui que também me veio. Esses tempos eu estava procurando material de história tal para fazer, para elaborar um conteúdo, seja podcast. E eu me recordo que na minha época, então tem 20 e poucos anos, indo para 30 já de curso, de faculdade, haviam temas dentro da história, né, que chamavam atenção. E hoje em dia até não chamam mais atenção. O foco do olhar do historiador mudou. Mas, na realidade, o foco do ser humano sempre muda. Então, a gente precisa tomar cuidado porque estamos passando por uma sobrecarga de informações. Às vezes são informações úteis, são as inúteis, são as fake, são as falsas, são verdadeiras, mas tendenciosas. Por que a pessoa está falando aquilo, né? E, infelizmente, devido à minha formação, eu sou muito questionadora mesmo. Devido à minha formação. Tanto o jornalista quanto o historiador tem um caminhar parecido, mas cada um com o seu tempo diferente, né? O jornalista no tempo presente, no máximo alguma reportagem de 10 anos, tal, mas sempre no viés jornalístico de denúncia. O historiador, em parte, é uma forma de denunciante do passado, mas a partir de um contexto do historiador, de quem está vivenciando, nós acabamos fazendo, às vezes, um trabalho meio tendencioso. Isso é muito perigoso. Por que eu estou falando isso? Havia um período na produção de história acadêmica, muita produção na área da sexualidade, a história da sexualidade humana. E isso ia principalmente um resgate desde os tempos lá, do tempo arqueológico dos sumérios, babilônicos, gregos antigos, egípcios, mais antigos ainda, porque a civilização egípcia tem várias fases, né? E muitas pessoas às vezes faziam pesquisas dentro da parte da sexualidade, culto aos deuses, da parte da fertilidade, porque não adianta dizer, os deuses da fertilidade tinham a ver com a sexualidade humana ativa, né? Então, deuses, a prostituição sagrada, sacerdotisas lá, e o rei lá casando com um monte de mulher e fazendo sua função religiosa, até por conta da novela do Gênesis, que está acontecendo agora, que está falando de Ur dos Caldeus, né? Porque assim, se você meio que se cansou da civilização egípcia, eu vou dizer que a civilização ali da região do Iraque, atual Iraque, que é da antiga Babilônia, na verdade não é a Babilônia, é a Mesopotâmia, né, que abrange mais, ela é algo realmente muito interessante, bem interessante, apesar do pouco material em português que existe, tá? Talvez agora o pessoal volte a ter uma certa curiosidade para saber sobre a cidade de Ur, né, sobre a Mesopotâmia, a lenda de Gilgamesh, que também é citado. Então, esse personagem de Gilgamesh, ele é meio que citado na Bíblia. Eu não sei se é o personagem da Bíblia Eridur, mas ele é esse mesmo personagem, né? Então, a epopeia de Gilgamesh, se não me engano, ele tem um outro nome dentro do Antigo Testamento, lá no Gênesis, né? Então, faz referências, né? Então, tinha uma época que tinha uma produção muito grande sobre esses assuntos mais voltados para o tema da sexualidade humana dentro da homossexualidade, por exemplo, só que aí não é, aí esquece Ur, estou falando dos gregos e romanos. E esse tema já não está tão assim, né? Eu não vejo tanto, eu vejo outras coisas. Então, isso também vale para as notícias. Então,
trazendo, claro, a reflexão foi para mim, mas eu queria trazer uma coisa para vocês. Realmente cuidado com as notícias que o Google dispara para você, que o Instagram dispara para você, se você gosta de história antiga, história mesmo lá da Segunda Guerra e tal. Cuidado com algumas coisas tendenciosas que a pessoa às vezes coloca. Na realidade, eu também vou acabar sendo tendenciosa, porque é minha visão de um tema, de uma fonte histórica, de um período e tal, que vai ter minha marca pessoal como professora e historiadora, né? Então sempre tem essa questão tendenciosa. E às vezes é bom perguntar o que acontece, né? O que está acontecendo para essa notícia vir à tona? Por que esse tema histórico está vindo à tona? E não ficar comprando qualquer material que você vê na internet, seja e-book, seja livro físico. Porque tudo são modas, né? Tudo são modas. Para encerrar, sobre essa questão assim de temas que às vezes, porque eu sou amante de livros, eu amo livros, eu tô com um pé no freio, aliás, com os 3 pés no freio. Não posso mais nem comprar livro. Acho que a última compra que eu fiz foi da Cleófas do Dom Henrique Soares. Só. Acabou. Mais que isso não vai. Mas teve uma vez que... Como é que é? Aquela psicanalista do Mulheres que Correm com os Lobos, a Píncolas Estés, ela tem um livro, um pouco recente, sobre Nossa Senhora de Guadalupe. Só que o meu medo de comprar esse tipo de material... qual é o lado tendencioso que essa autora quer trazer a respeito de Nossa Senhora de Guadalupe, né? Porque, não estou discriminando ela, mas primeiro, ela é psicanalista, acho que da linha de Jung, se não me engano. Ela tem livros mais assim, como direi, se for falar hoje, o principal livro dela fala de empoderamento feminino, mas ela não falou sobre esse termo empoderamento, que é o Mulheres que Correm com os Lobos. Mas ela tem outros livros interessantes. Ela lida muito com a questão, assim, realmente, da parte ancestral. Por exemplo, a Ciranda das Mulheres Sábias, eu achei até, assim, para mim, casou melhor do que Mulheres que Correm com os Lobos. Né? Porque fala das avós, que transmitem tradições e tal. Então é uma coisa meio realmente arquetípica, né? Como diz o conceito junguiano. Mexe com o lado ancestral da psique humana, né? Então, o que eu quero dizer assim, cuidado com os livros que você compra do mundo. Às vezes você gosta de história, gosta de filosofia, mas por que você está lendo isso? Né? Por que você está querendo trazer isso? Porque vai acabar virando um trabalho e às vezes um apostolado. Então é preciso a gente meditar se realmente isso vai agradar a Deus e se é o caminho que Jesus quer pra gente, né? É só isso que eu queria dizer. Então, desde uma notícia simples, realmente eu ando vendo muito esses programas policiais, né? Porque a desculpa é por causa de um familiar aqui de casa, mas no final eu acabo né, vendo também. Apesar que, ó, a passada de pano, né? Pra mim mesmo. Infelizmente tem umas notícias que eu preciso acompanhar, porque numa certa região aqui tá acontecendo uns homens meio perdidos da cabeça, que meio que estão assediando sexualmente muitas mulheres num carro. Então, por um lado é até bom ver pra gente ficar alerta, né? Não ficar dando muita bola, assim, pra homens que vêm pedir informação pra gente. Eu, por exemplo, já virei mal educada. Um carro parou do meu lado, eu já aperto o passo e nem olho pro lado. Eu não dou informação. Se for uma senhora a pé, como já me aconteceu, e ainda assim, quando a pessoa pergunta, você mora na região? Eu falo, não, mas o que a senhora quer saber? Eu já devolvo com outra pergunta. Porque eu não sei qual é a intenção da pessoa, né? Eu não vou falar que sim. Eu falo, mas o que a senhora quer saber? Ah, tal lugar. Não, então a senhora segue aqui e vai tranquilo. A gente vê que a pessoa não vai fazer nada, mas na dúvida é bom não passar muita informação, né? Tá assim já. Né? Então, infelizmente, eu sou uma pessoa bem ressabiada, bem desconfiada. Gente, então, o pitacão ficou grande, né? Ainda tem que fazer o áudio da segunda. E eu digo o seguinte, vamos acalmar os nervos, né? Vamos acalmar os nervos, porque não vai levar a lugar nenhum, gente. Ah, mas eu tô denunciando, eu tenho que denunciar, porque isso tem que ser mostrado com a verdade. Não, você tem que mostrar Jesus, que é a verdade com a minha vida. Jesus continua sendo a novidade ainda. No período quaresmal, continua. Porque assim, um vídeo de denúncia da campanha, tá, tudo bem. Até 2.
Passou disso, acho que já é... Aí eu sei que vai ficar longo o áudio, mas eu tenho que contar uma história que me aconteceu no Facebook, antes da conversão. Eu participava dos grupos de um pessoal esotérico e tal, e vegano, né? Hoje em dia não. Eu não vou conseguir ser vegetariana, nem vegetariana vou conseguir ser. Então o que acontece? Mas eu tava num grupo de veganos, pessoal que faz kefir, kombucha, aquelas coisas. E uma moça aqui de Curitiba reclamou de um bar-restaurante meio chique, num bairro mais chique ainda aqui da cidade, que ela entrou, pediu um copo d'água. Veja bem, ela pediu um copo d'água da torneira para beber de graça. A dona foi extremamente grosseirona, que qualquer coisa comprasse a garrafa d'água. Bom, primeiro a moça, que se diz vegana da paz, tem que entender que se a pessoa já te tratou mal, não bateu com o que você queria, como diz uma colega minha, se recolha na sua insignificância, dê as costas e não entre nunca mais. No máximo, você pode dizer que você foi maltratada, fazer a propaganda negativa, que isso é um direito do consumidor, entendeu? O que aconteceu? Isso foi uma discussão no Facebook. Num primeiro momento, a gente, por empatia, falou, não vai mais lá, vai em outro lugar. E aí eu até citei um outro lugar que realmente o atendimento é bom. O pessoal é vegano, mas também tem uma filosofia de vida bacana. Acho que nem sei se existe o Girassol, na 13 de maio. É só vegetais, é muito bacana mesmo. Era, né? Não sei, não fui mais lá. E todo mundo falando, não, ou outro lugar, vai no outro lugar, não esquenta, fica tranquila. Olha, gente, sem brincadeira, a guria não parava de publicar no grupo, ela insistia nessa injúria pessoal. Acho que foram 4 posts e a mulher, querendo dizer que tinha razão, que a guria, a dona desse bar, tinha que dar a água da torneira para ela de graça. Ó, gente, desculpa, minha visão de comerciante é assim. Cada local, quando você entra isso não é nem território comercial, quando você entra até no território familiar de alguém, se você é maltratado, se a pessoa te dá um puxão de orelha porque você fez algo que desagrada o pessoal da casa, o pessoal do local, do comércio, mesmo que seja algo muito, muito injusto, que nem teve um dia eu fui tomar cerveja, né? Nesse meu período, fui tomar cerveja com umas gurias, e só porque acho que a gente é bêbado, eu dei uma nota de 20, era 10 reais. A menina não me deu o troco. E eu fiquei esperando, e não deu, e fechou a cara, e eu pedindo, ainda fiquei sem o troco, falou que quê? Já te dei, você já pagou, tipo... Eu nunca mais pisei naquele lugar, lá no Largo da Ordem. Mas também não faço propaganda positiva nunca mais. E ainda reclamei para as meninas, falei, lá eu não piso nunca mais, a menina não me deu o troco. E ainda ficou insistindo, quase batendo boca, eu falei, quer saber, a gente é ignorante, fica com o meu dinheiro, mas eu nunca mais volto aqui, né? Porque tem dessa também. E não adianta dizer que é Curitiba, tem de tudo, entendeu? Mas por conta disso, eu vou ficar ressentida eternamente num espaço do BookBook ou do Instagram, dizendo que eu tenho razão, como aconteceu com a guria do copo d'água, que aí aí o grupo perdeu todo o sentido. Eu falei, o pessoal se diz vegano, da paz, amante da pacificação, nós não comemos carne morta por violência, mas briga por conta de um copo d'água? Não sei se você está entendendo onde eu quero chegar. Mas aconteceu de verdade. E por conta disso, eu comecei a questionar essas pessoas que têm esse estilo de vida. De verdade. Porque para chegar para Gandhi, porque eu nem tô falando de Jesus, eu tô falando de Gandhi. Para chegar para Gandhi, demora acho que a subida do Everest, né? Acho que estamos realmente no Brasil para poder chegar lá no pico Everest. É a mesma coisa, é uma distância enorme. Entendeu? Então eu tô vendo muita gente brigando por conta de um copo d'água, porque adentrou numa porte, numa região ali, que não estava sabendo as regras da coisa. Não é para você respeitar. Você pode. O que eu quero dizer é o seguinte: se você vai num local, te dão uma puxão de orelha e você não gostou, e realmente é injusto, eu acho injusto. A pessoa poderia ter dado copo d'água. Porém, é um comércio. A pessoa quer o teu dinheiro a todo custo. Dependendo do comerciante, é assim. Então você tem que entender que as leis
dele são essas. Existe uma lei, entre aspas, né? Existe um dever ali. Não é direito. E aí você quer colocar valores seus dentro daquela pessoa que está ali na sua frente, que não tem valor nenhum na hora que te despreza. Desculpa, mas o errado é você. Então a gente, né, o errado é a gente se recolhe na nossa insignificância, vai embora. Você pode até falar mal do estabelecimento, mas o que eu sugiro é que você nunca mais entre lá e nem indique mais esse estabelecimento para ninguém. Pronto. É tua vingança pessoal. Até porque o dono não quer olhar na sua cara, ele não quer esse tipo de cliente lá. Isso é o básico de quem tem comércio ou quem trabalhou em comércio. Desculpa falar. Se você tem essa mania de ficar batendo o pé nas coisas. Aí você fala, mas a gente tá falando da igreja. É fato. É fato. É fato. Mas o fato de você não saber que de 5 em 5 anos a campanha da fraternidade ecumênica é um erro do que está criticando. Porque isso já tem uma longa data. Eu mesma só descobri quando foi, há 5 anos atrás, sobre a questão do lixo, a questão do meio ambiente. Esse não deu tanto away. Ao contrário, teve até uma mobilização das paróquias e tudo. E aí fui ver, não, existe a campanha da fraternidade ecumênica e tal, e bababá, que fazia já um tempo que está acontecendo. A CONIC, feito pelo CONIC. Né? E aí? Não estou dizendo que não é para ter críticas efetivas a respeito lá da pastora que escreveu um ponto bem conflitante, mas isso não significa que a gente vai aceitar, né? Como eu falei, existem outros meios de denúncia, de falar, de você, eu não concordei. E eu vejo um ativismo desmedido, cuspindo perdigoto e acelerando o ânimo dos outros, tipo, tá brigando por um copo d'água suja. Vamos falar a verdade. Porque a água tá suja. Ninguém tá questionando, né, outros fatores. Só deu vazão pro preconceito. Por quê? Porque a mulher é abortista ou porque é a pastora? Qual que é o problema? Então, qual que é o problema, gente? Sabe? Então, eu quis de novo falar sobre isso, porque parece um negócio sem pé nem cabeça, mas quantas vezes que a gente... Eu já briguei por coisa assim, por um copo de água no lugar errado, entendeu? E depois eu tive que ponderar, falei, não, eu estava errada, né, porque eu estava na casa da pessoa. Se eu fui maltratada por um familiar da pessoa, é porque a pessoa não quer olhar para minha cara. Já aconteceu isso uma vez. Por algum motivo, a pessoa que mora junto com o meu amigo ou minha amiga me tratou bem mal. Eu nunca mais voltei. Nunca mais voltei. Porque eu fui muito maltratada. Então ali foi um sinal, tá? A pessoa já está emitindo sinais. Aí eu até comentei, né, aqui em casa, falei, olha, acho que a errada fui eu não devia nem ter ido, né, me estressei, por outro lado foi bom, então ainda por cima dá esses bagulho na cabeça, tipo, eu ainda tenho que pensar, o que foi bom? Foi bom que eu descobri que tem uma ala da família que não vai com a minha cara, ponto, pronto, acabou, tá tudo bem, eles não frequentam a minha casa mesmo, eu não vou incomodar eles, encerrou, colocou uma pedra no caminho e uma pedra no assunto, acabou. Então a gente precisa saber o que a pessoa está emitindo de sinais para a gente. Ele não pode ser insensível nesse ponto. Porque senão toda vez você vai lá e não sabe por que é maltratado, você quer impor uma visão de vida sua, né? Evita muitos problemas, inclusive maldições para você e para mim, né? Sabia? Entendeu? Então a gente tem que respeitar o limite da pessoa. Se você tá no teu limite, sei lá, no teu espaço do Instagram e tal, ou dentro da tua casa, dentro da tua comunidade, você tem que preservar tudo isso. Né? Não é o outro que chega, vai jogando lança, dando uma de índio tupinambá lá, apavorando todo meio de campo, né, gente? Então a gente tem que saber ter o limite e o controle, apesar que eu sei que as coisas não estão meio no controle, né? Estão todo um bando de descontrolado, assim, nas emoções, mas a gente precisa manter tentar manter um certo equilíbrio, né? Credo, gente, era só um pitaquinho. Desculpa aí. Então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor, todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. Não vou rezar para São José hoje.
Tadinho. São José, rogai por nós, né? São José, rogai por nós. Vamos rezar para o Papa Francisco, né? Tadinho. É outro também que está padecendo aí de críticas. Hoje ele fez uma visita para uma poeta judia, né? Sobrevivente do Holocausto, se não me engano. Foi muito bonito o gesto dele. Então vamos lá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tá? Então, a primeira leitura de hoje, do primeiro domingo da Quaresma, lembrando que o santo do dia, se não fosse esse domingo, cadê? Dia 21, Santo Pedro Damião. Amanhã a Cátedra de São Pedro. Interessante. Primeira leitura de hoje, Gênesis, capítulo 9, versículos de 8 a 15. Disse Deus a Noé e a seus filhos: Eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da terra que saíram convosco da arca. Estabeleço convosco a minha aliança. Nunca mais nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio, não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus disse: Este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós e todos os seres vivos que estão convosco por todas as gerações futuras. Põe o meu arco nas nuvens como sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, aparecerá meu arco nas nuvens. Então eu me lembrarei de minha aliança convosco e com todas as espécies de seres vivos. E não tornará mais a haver dilúvio que faça perecer nas suas águas toda criatura. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é o 24, com o refrão: Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Mostrai-me ao Senhor vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia, sois bondade sem limites, ó Senhor. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Desculpa. Segunda leitura. 1 a Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 22. Caríssimos, Cristo morreu uma vez por todas por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. No Espírito, ele foi também pregar aos espíritos na prisão, a saber, aos que foram desobedientes antigamente, quando Deus usava de longanimidade nos dias em que Noé construía a arca. Nesta arca, umas poucas pessoas, 8, foram salvas por meio da água. A arca corresponde ao batismo, que hoje é a vossa salvação. Pois o batismo não serve para limpar o corpo da imundície, mas é um pedido de Deus para obter uma boa consciência em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Ele subiu ao céu e está à direita de Deus, submetendo-se a ele anjos, dominações e potestades. Palavra do Senhor. O evangelho de hoje é Marcos 1, versículos 12 a 15. Naquele tempo, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Ele ficou no deserto durante 40 dias e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galiléia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: O tempo já se completou, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. Palavra da salvação. Bem, aqui termina a liturgia da palavra e também o áudio, né? Então, desejo a todos uma ótima semana, da primeira semana da Quaresma, né? Vamos que vamos, né? Coragem, né? Para todos nós, não é nem para vocês que eu tô falando coragem, eu tô falando até para mim também, tá? Tá desanimador, né? Tudo. Que Deus nos abençoe, mas também abençoe a sua casa, a sua família, que a Sagrada Família proteja vocês de todos os perigos e também das fake news, né, gente? É bom às vezes não ver certas coisas mesmo. Um abraço, paz e bem.